Nós vamos falar de um tema difícil, duro, um pouco polêmico, apesar de que não deveria ser, mas muito importante para os dias de hoje. Então, se você gostar desse vídeo, curte, assina o canal, aproveita para assinar e compartilha com outras pessoas que precisam assistir esse conteúdo. A violência vem se agravando há muito tempo no nosso país, mas ultimamente, especialmente contra mulheres e crianças, ela vem tomando proporções epidêmicas assustadoras, gente. Em relação à violência contra a mulher, nos últimos dias os casos se sucedem mais e mais cruéis. Atropelamentos, amputações, execuções, mulheres desfiguradas, estranguladas, espancadas, queimadas, torturadas, sempre por homens. Violência de toda ordem, física, sexual, moral, psicológica, patrimonial. A gente vive num país onde os homens ainda acreditam que mulheres são sua propriedade, onde uma mulher não pode dizer não tem direito sobre sua própria vontade, sobre seu próprio corpo, onde mulheres e meninas vivem com medo, onde estar sozinhas nas ruas à noite, voltando para casa, é motivo de pânico e pavor. A gente vive num país onde o assédio, o desrespeito, a violência de todas as formas contra a mulher é diária, nas casas, nas escolas, nos consultórios médicos, no comércio, nas empresas, nas casas noturnas. A gente vive num país onde uma mulher que quer ser amada, se divertir, dançar, curtir a vida, pode ser chamada de prostituta e menosprezada pela sociedade. A gente vive num país onde 70 mil estupros acontecem todos os anos, sendo quase 70% estupro de vulneráveis, isso é, crianças menores de 14 anos. No Brasil, milhares de bebezinhos de meses, crianças de 2, 3, 5 anos são estupradas diariamente. E quem comete esse ato perverso e monstruoso? Os homens que fazem parte da vida delas. 80% das vezes são pais, padrastos, cunhados, primos, tios, namorados das irmãs. E isso pode ser só 10% do real. Porque o estupro é um fenômeno doméstico e o estupro na criança, ela não sabe o que fazer, não sabe nem o que aquilo significa, não tem para quem denunciar. Então, o IPEA, Instituto de Pesquisas, estima que isso seja só 10%, isto é, 70 mil seriam 700 mil. Olha o grotesco disso, gente. A gente vive num país onde meninos são educados por imbecis que se auto-intitulam coaches de masculinidade e que ensinam, na verdade, a desprezar, humilhar, agredir, desrespeitar e odiar as mulheres. A gente vive num país onde milhões de adolescentes têm acesso livre à pornografia, onde a iniciação à sexualidade, em vez de ser através de um encontro bacana, de duas pessoas iguais que vai ganhando intimidade, amor, é feita através de cenas fake, onde o sexo é visto como consumo, onde a mulher é violentada, humilhada, agredida para a diversão dos homens. Que espécie de iniciação sexual é essa? A gente vive num país onde mulheres são estupradas na sala de parto, onde ainda impera a violência obstétrica, onde o enfermeiro ou o médico pode gritar para uma mulher em trabalho de parto: cala a boca, porque na hora de fazer você não chorou. Olha o nível de desrespeito, onde procedimentos como episiotomia, cesáreas desnecessárias, afastamento do parceiro, afastamento do seu bebê, ameaças e desprezos são impostos a uma mulher que está no momento divino da sua vida, gerando um novo ser humano. A gente vive num país que cultua mulheres nuas, mas onde uma mulher não pode amamentar o seu bebê numa pracinha porque ofende as pessoas. A gente vive num país onde 50% das mulheres perde o emprego 2 anos após a licença maternidade, onde os salários dos homens são maiores que os das mulheres para as mesmas funções, e onde mulheres em cargos de chefia vivem com medo, como 2 colegas que foram assassinadas numa escola técnica do Rio por um homem que era seu subordinado, que não aceitava ser chefiado por mulheres. Mas essa não é a única forma de violência que chama a atenção. As escolas também têm sido foco de episódios de crueldade que chega às raias do incompreensível, ainda mais porque vinda de crianças e adolescentes. Semana passada, o menino perdeu o olho numa escola do Rio. Ele era motivo de chacota por um glaucoma congênito que deixa um olho maior do que o outro e já havia sofrido episódios de bullying, alguns muito graves. A deficiência vira motivo para o assédio. Quanta crueldade! A mãe procurou escola, secretaria, conselho tutelar e nada foi feito. Agora ele ficou parcialmente cego. Em agosto passado, uma menina em Mato Grosso foi espancada por 4 outras que gravaram a cena horrenda e publicaram nas redes sociais, porque ela negou um doce a uma delas. A investigação descobriu que os alunos tinham formado uma facção na escola, inspirada no crime organizado. Olha só. Em Pernambuco, uma menina foi espancada por se negar a beijar um colega e morreu de hemorragia craniana. Em 2023, mais de 13 mil casos de violência interpessoal foram registrados em escolas pelo SUS.
isso deve ser uma fração do número real, porque foram os que chegaram no SUS. Desses, 60% foram contra meninas. Em 5 anos, a SaferNet recebeu mais de 74 mil denúncias de misoginia online. O ódio contra meninas e também meninos mais frágeis nasce nas famílias e na cultura, se espalha pelas ruas, nas salas de aula, nos pátios, nos banheiros escolares e se multiplica, muito em especial, nas redes sociais, que parecem só estimular o pior em nós. Afinal, a violência e o ódio engajam muito mais que a gentileza e o amor. A resposta sobre as causas da crueldade entre crianças e contra as mulheres é muito complexa. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se a gente não trabalhar a violência na infância, especialmente a educação dos meninos na família, na escola, a misoginia, o feminicídio, o bullying e o ódio em geral vão continuar cada vez mais vivos. Contra a crueldade, o amor. Martin Luther King disse uma vez: a escuridão não pode expulsar a escuridão, só a luz pode fazê-lo. Da mesma forma, o ódio não pode expulsar o ódio, apenas o amor pode expulsar o ódio. A gente precisa educar nossos filhos com limites e firmeza, mas com afeto, diálogo e gentileza. Isso é ser exemplo. Assim como tratar bem a todos, inclusive quem tem menos poder e dinheiro. Ser solidário e ajudar quem sofre ou é oprimido. Ensinar os meninos a cuidar da casa, das bonecas, de irmãos. Mostrar que podem e devem expressar emoções e chorar. Falar da igualdade de direitos e diversidade. Ensinar as meninas que elas podem tudo, que elas são fortes. Isso é um papel essencial dos pais, dos homens da família. Educar os meninos para que eles tenham absoluto respeito e tratem as mulheres com absoluta igualdade e serem um exemplo disso em casa e na rua. As escolas devem educar para a cultura da paz, trabalhar a educação antirracista, prevenir e enfrentar o bullying quando ele acontece, assim como todas as formas de intolerância, com participação e debate aberto. Ensinar como resistir à violência e combater a crueldade quando ela surgir. Escolas precisam ser um lugar de pertencimento, de acolhimento, de afeto. É fundamental também investir em políticas públicas para crianças e adolescentes, especialmente nas regiões mais vulneráveis. Violência se combate com rede de proteção, com oportunidades de educação e trabalho, com presença ativa e amorosa de adultos e instituições. É preciso também, minha gente, restringir e supervisionar o uso de telas, especialmente as redes sociais. As crianças estão sendo criadas por plataformas que alimentam o cinismo, o ódio, a desumanização e glorificam o crime. A gente precisa enfrentar com urgência o papel delas na formação das nossas crianças. Isso envolve regulação das plataformas da internet, que está chegando com o ECA digital já no ano que vem, mas a gente precisa também de pais que desenvolvam o pensamento crítico, de educação midiática na família e na escola, de limites claros, de engajamento real de pais e educadores nessa tarefa. A gente precisa oferecer espaços de natureza e brincadeira nas cidades que possam substituir o uso das telas. E a gente precisa agir como cidadãos e seres humanos, acionando o 180 se a gente testemunhar ou suspeitar de violência contra a mulher, e o 100 no caso de qualquer tipo de violência contra a criança, em casa, na rua, no vizinho ou na escola. A violência contra a mulher tem tudo a ver conosco, homens. As mulheres nada mais têm a fazer a não ser viver suas vidas. Quem tem que mudar somos nós, e mudar desde a infância. Como eu disse, pais têm que ser um exemplo de respeito à mulher, de respeito a todos. E mostrar igualdade nas tarefas da família também. Mostrar que eles cuidam dos seus filhos, mas também de doentes, de idosos. Tem que saber a vacina que está faltando, tem que ir na reunião de pais de escola. E, de novo, mostrar aos seus filhos que mulheres precisam ser absolutamente respeitadas e terem seus direitos garantidos pela sociedade e pelo Estado. Precisamos também de políticas de proteção à mulher, de apoio à mulher agredida, de delegacias da mulher. E a misoginia, gente, precisa ser considerada crime. Homofobia, racismo, bullying já são crimes pela lei. Misoginia também precisa ser. Chega de violência contra a mulher. A gente quer nossas amigas, nossas mulheres, nossas irmãs, avós, filhas, colegas, namoradas, nossas companheiras, em todos os sentidos, vivas e com todos os seus direitos garantidos. Já passou do tempo. Filho do medo, a raiva é mãe da covardia. É uma frase do Chico, genial como sempre, na música Caravanas. E o Mandela completa, Chico dizendo: ninguém nasce odiando outra pessoa. Se as pessoas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Vamos tentar?